Salve, salve, nação, vambora, aqui é mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. E dessa vez o Sormani detonou o Flamengo e principalmente a diretoria amadora que acabou trocando Dorival pelo Vitor Pereira. E o que o Flamengo precisa fazer para botar a cabeça no lugar e dar sequência na temporada, né? Sem ser um desastre, né? E, lembrando bem, a torcida quer explicação principalmente da diretoria que está desaparecida, né? Desde o início do ano, né? Depois que perdeu a Supercopa, a diretoria desapareceu. Perdeu o Mundial, a diretoria desapareceu. Então a torcida quer resposta. Então, vambora com mais um vídeo aí. É isso aí, tamo junto. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal do Sormani e ao canal da ESPN Brasil, né? Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Deixe seu like, ajuda demais. Deixe seu like aí, galera. Tamo junto, é nóis. Like, hein? Mais um vexame do futebol brasileiro. O Flamengo foi superado pelo Al Hilal da Arábia Saudita na semifinal do Mundial de Clubes por 3-2. Que vexame. Que vexame. Você perder uma decisão para o Liverpool, para o Chelsea ou para o próprio Real Madrid, ok, beleza, sem problema nenhum. Mas ser eliminado numa semifinal por um time da Arábia Saudita só mostra como o nosso futebol está ruim. Capenga. Capenga. Lamentavelmente. Lamentavelmente. A gente não consegue ganhar hoje nem de time da Arábia Saudita. E não é que chegou lá no Mundial, um time qualquer, chegou o Flamengo, gente. Que é o melhor elenco do futebol brasileiro, e tido por muitos aí como o melhor time. Eu acho que é o Palmeiras, já disse isso aqui recentemente, nesse momento é o Palmeiras. Mas se alguém defendeu o Flamengo, não tem nada de exagerado. O que é que acontece com o nosso futebol, gente? O que é que acontece com o nosso futebol? Não adianta nada ficar reclamando de cartão pro Gerson. Esquece, o buraco é mais embaixo. O buraco ficou mais embaixo. Há vários aspectos a se analisar nessa eliminação do Flamengo. Vários. Vários aspectos. E eu queria começar falando a respeito da troca do treinador. Da troca do treinador. O Flamengo estava arrumadinho. Aliás, estava uma bagunça. Quem arrumou o Flamengo foi o Dorival. Foi o Dorival Júnior. Ele que arrumou o Flamengo. Botou o Léo Pereira na zaga, o Thiago Maia no meio campo, juntamente com o João Gomes. Centralizou o Everton Ribeiro, abriu o Gabriel, fez ele jogar com o Pedro. Superou a ausência do Bruno Henrique e o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Só não ganhou o Brasileiro porque quando o Dorival chegou, estava muito atrás. Quem sabe pudesse até ter brigado com o Palmeiras. Aí porque fez duas partidas não tão convincentes assim, em finais da Libertadores e da Copa do Brasil, o torcedor do Flamengo e a mídia flamenguista resolveram pegar no pé do Dorival. Ah, um técnico que não está à altura do Flamengo. O Flamengo precisa de um novo Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, o Flamengo é para o Guardiola, o Flamengo é para técnicos europeus. E desdenharam o Dorival Júnior. Desdenharam. E aí, estão satisfeitos? Tinha um projeto, tinha um plano, tinha um time montado, tinha um jeito de jogar, tinha um entendimento. Hoje em dia, com a chegada do Vitor Pereira, que é um bom treinador, concordo, começou tudo do zero. Agora, para que trocar o que estava dando certo por algo incerto? O Flamengo disputou 2 finais nos últimos 10 dias. Perdeu as 2. Tomou 4 gols do Palmeiras. Foi eliminado em 4-3. Na decisão não, ou no jogo que dava o título da Supercopa do Brasil. E hoje tomou 3 gols do possante Al Hilal da Arábia Saudita. 7 gols em 2 jogos. Demais, né? Demais. E eu falei isso, hein? Eu disse isso muito claro nos outros vídeos que eu gravei e nas minhas intervenções em redes sociais sobre essa fragilidade do Flamengo. O Dorival tinha arrumado o ponto exato desse time do Flamengo. Tava tudo funcionando, feito um reloginho suíço.
defesa bem postada, segura, meio campo entendedor do que tinha que fazer, tanto defensiva quanto ofensivamente, os seus meias municiando muito bem o ataque, pisando na área, fazendo gols, os atacantes, Gabriel e Pedro, fazendo o que todo flamenguista sonhava e esperava e gosta. Bom, aí resolveram trocar o Dorival Júnior. E aí? Vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos? Eu não estou dizendo aqui que não vai dar certo. Pode até ser que o Vitor Pereira consiga arrumar esse Flamengo. Claro que pode. Óbvio que sim. Mas qual era o sonho do flamenguista? O Mundial. Não se troca um treinador no momento desse, gente. Um cara que arrumou a casa do Flamengo. Para trazer um treinador que já tinha passado pelo futebol brasileiro, ok, mas que ia começar um trabalho do zero. Ia começar um trabalho do zero. Repito, Dorival ia dar continuidade. Resolveram trocar. Entendeu? Resolveram trocar. Então, gente, eu acho que isso é algo que tem que ser debatido, tem que ser conversado. Tem que ser conversado. Tá? Os erros que a direção do Flamengo comete em momentos decisivos. Não é só erro, óbvio que não. Ganhou aí 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Claro que não. Mas o maior título que o Flamengo queria ganhar até agora não veio, que é o Mundial de Clubes. E dessa vez, a frustração ela é maior ainda, porque o Flamengo é eliminado por um time da Arábia Saudita. E foi o que eu falei agora há pouco. O futebol brasileiro está tão decadente que o Flamengo, que é ao lado do Palmeiras, ele é o melhor time do Brasil, os dois são, tá? O Palmeiras está um pouco melhor. É eliminado por um time da Arábia Saudita. Então eu queria discutir com vocês agora outra coisa. Nós perdemos a identidade no futebol. Perdemos completamente. Porque queremos copiar o europeu o tempo inteiro. Não produzimos mais jogadores de futebol, produzimos robôs. Os jogadores de futebol hoje no Brasil são robotizados por números. Ele tem que apresentar isso, ocupar tal espaço, compactar aqui, ali, lá e acolá. O jeito brasileiro de ser, de jogar bola, de curtir, de ter o prazer, de se divertir jogando futebol, isso foi abandonado. Hoje em dia não basta. Hoje em dia não. Hoje em dia não basta não. Não precisa saber jogar futebol. Precisa saber correr, ter um bom passe em gramados perfeitos. É o mínimo que se pode esperar de um jogador de futebol. E ocupar espaço. Mas e a criatividade? E o improviso? E o drible? E a genialidade que nos fez o país mais encantador do futebol no mundo? Isso. Olhando para o Flamengo, olhando para o Vitor Pereira, olhando para esse começo de trabalho, você olha o copo meio cheio ou meio vazio? É só a ponta do iceberg de um problema que você enxerga para o resto da temporada ou não? Não, acho que o Flamengo tem totais condições de reverter esse começo de temporada ruim. Assim, olhando o que a gente está observando agora, eu vejo mais como uma questão circunstancial do que como a ponta de um iceberg de um problema que o Flamengo vai ter na temporada. Não sei se o Vitor Pereira vai conseguir desempenhar um bom trabalho como ele é capaz. Mas ele é capaz, né? O Flamengo tem todas as condições de reverter esse começo muito ruim. E por isso eu acho muito importante alguém como o Gabriel se posicionar como ele se posicionou. Assim, o Gabriel já foi muito criticado por posturas imaturas dentro de campo várias vezes, né? Reclamações, brigas, cartões e tudo mais. Mas eu gostei bastante do que ele falou. Eu acho que ele foi certeiro, assim. É claro que para o torcedor ou para algumas pessoas da imprensa, os erros que o Vitor cometeu, e ele cometeu, ele errou bastante no jogo de ontem, ele foi um dos responsáveis diretos pela derrota do Flamengo, mas para muita gente esses erros já mostram que o trabalho não vai dar certo, que ele já está na berlinda, que desse jeito não dá, e isso não faz nenhum sentido, né? Embora o Mundial tenha sido uma tremenda frustração, das maiores da história do Flamengo, a temporada ela é muito longa e ela não se pauta apenas pelo Mundial. Então, o começo foi ruim, mas existem todas as possibilidades possíveis para o Flamengo tocar a sua temporada do jeito que se espera, né? Com a expectativa alta como se espera. Então, eu gostei bastante
de como o Gabriel se posicionou. Daqui para frente vai depender de todos eles, mas agora era muito importante que alguém tomasse a frente como o Gabriel tomou. Queria até jogar para você, André, tentando um exercício com a declaração do Rodrigo. Vamos admitir que todo mundo encarasse o Al Hilal como minimamente favorito. Então, sem o peso de uma derrota vergonhosa e tudo mais. Mesmo, então, tirando o peso do resultado, de uma derrota ao Al Hilal, nessa proposta de um Al Hilal favorito na bolsa de apostas, onde está o erro? Independentemente ao resultado, onde estão as falhas do trabalho do Vitor Pereira? Elas estão num trabalho que mal começou, não tem 40 dias. Né? Ah, mas todo mundo sabia. Sim, todo mundo sabia. Na escala de responsabilidade pela tomada de decisão, como disse aí o torcedor do Flamengo no material que a gente mostrou, são os dirigentes, o presidente, quem cuida do departamento de futebol, aqueles que o auxiliam, que têm muito maior responsabilidade no que aconteceu do que o técnico ou os jogadores do Flamengo. Então, para começar, nós estamos falando de um trabalho que não tem 2 meses de vida. O calendário impôs a esse trabalho jogos de extrema importância, porque eram decisivos e valiam troféus. E o Flamengo deveria ter, como clube, se preparado melhor. Não foi o que aconteceu. A minha impressão, eu tenho uma impressão e uma curiosidade. A minha impressão é que a questão agora, ela é muito maior, ela está muito mais relacionada às sensações que as atuações do Flamengo vão gerar do que o que de fato elas vão produzir. O que tinha de importante já foi e o Flamengo perdeu. Era uma decisão contra um rival aqui no Brasil, o Palmeiras, e uma decisão de campeonato mundial, que era o grande objetivo de um clube como o Flamengo, nessa sua nova era de superclube, etc. e tal. Já foi, já acabou, o Flamengo perdeu. Ganhar ou não ganhar a Recopa Sul-Americana tem o seu valor, tem a sua importância, mas essa importância, na minha impressão, é menor do que jogar bem ou jogar mal. Se o Flamengo vencer o Independente Del Valle jogando mal, jogando aquém daquilo que se sabe que se pode fazer, ok, vai ser uma coisa protocolar, eram 3 decisões, o Flamengo ganhou uma, ok, muito bem. Se o Flamengo perder a decisão da Recopa em 2 jogos contra o Del Valle, mas fazendo partidaças e sendo superado, ou circunstancialmente ou não, já se mostra alguma coisa diferente em relação ao futuro, à perspectiva do trabalho. O mesmo vale para a sequência de jogos que a gente mostrou ontem. São jogos difíceis que o Flamengo tem nas próximas semanas. Então, para mim, agora é muito mais uma questão de jogo do que de resultado, embora não seja bom a gente olhar para trás, se o Del Valle ganhar a Recopa, e a gente pensar que o Flamengo perdeu tudo que tinha para disputar nesse começo. A imagem, de fato, não é boa, mas eu estou falando de perspectiva para a sequência do trabalho. Então, tem mais a ver com o desempenho do que necessariamente com o resultado da Recopa, do Campeonato Estadual. Ah, o Vitor está obrigado a ganhar. O técnico do Flamengo precisa entregar resultado, não se discute isso, é assim que ele é enxergado. Esse treinador, quem quer que seja, ele tem pouco tempo, mas as sensações podem ser diferentes e, para mim, as sensações agora, elas têm mais relevância do que ganhar ou não ganhar a Recopa. Pois é, mas as sensações para a diretoria, né? Porque os torcedores, eles pensam em resultado. Para a torcida. Eu acho que se o Flamengo começar a jogar bola, de acordo com o que esse time é capaz de fazer, se ganhar ou não ganhar a Recopa, não sei. Porque vai gerar expectativa. Porque vai gerar a expectativa de um trabalho que pode engatilhar, pode engatar e funcionar bem ao longo do ano, né? Os objetivos do Flamengo para 2023, eles são muito maiores do que a Recopa Sul-Americana, que é o que restou, e muito maiores do que o estadual, que é o que está agora diante do Vitor Pereira e dos jogadores para esse início de temporada. Qual é a minha curiosidade? É a seguinte, vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu não sei se o futebol que o time do Flamengo, que os jogadores do Flamengo carregam dentro de si, é o futebol que o Vitor Pereira quer que eles joguem. Então, eu estou falando de uma aparente incompatibilidade, não apenas de ideia de jogo, mas de compreensão da característica natural dos jogadores. O Vitor gosta de jogadores abertos, eu não vou entrar muito por um debate tático aqui, porque isso não é o que interessa nesse momento. Mas ele gosta de jogadores abertos, ele incentiva a movimentação, mas ele é um treinador de um sistema mais rígido do que naturalmente esses jogadores, em especial do meio para frente, estão acostumados a jogar.
E eu não estou falando sobre uma guerra, uma queda de braço, uma corda que vai sendo puxada e ou a comissão técnica vence, ou... Não, eu estou falando que é preciso que eles se entendam. E faz parte do trabalho de um técnico de futebol identificar e extrair desses jogadores aquilo que eles têm de melhor a oferecer. Existem técnicos que impõem o seu sistema aos seus jogadores, mas aqueles que dão certo são os técnicos que trazem para o seu clube os jogadores que são indicados para o seu sistema. Não é o caso do Vitor Pereira, que assumiu um time que não foi ele que montou. Então, talvez seja necessário, essa é a minha curiosidade, um pouco mais de maleabilidade por parte deste técnico, ao entender que esses jogadores do meio para frente, isso já foi comprovado na temporada anterior, gostam de se aproximar, gostam de se movimentar, gostam de trocar de região de campo onde eles atuam, e o sistema do Vitor é um sistema que impõe determinadas coisas a esses jogadores. Eu tenho dúvida se o Flamengo vai para frente desse jeito. Então, é isso aí, nação. O que o Sormani falou aí é o correto. Entendeu? Um dos principais erros do Flamengo foi... aconteceu ano passado, em 2022, foi a troca de um Dorival pelo Vitor Pereira. Só que também não era... Também, mesmo com a troca, não era garantia de o Dorival chegar no Flamengo, com o Flamengo no Mundial e se classificar. Óbvio que tem essa chance de acontecer? Tem. Só que aquilo, o Dorival, ele teria, querendo ou não, mais um respaldo porque foi campeão recentemente. Então teria esse respaldo, ele já tem um time na mão, entendeu? Ele não iniciou um trabalho do início, ele já teve um trabalho durante pelo menos um semestre pra frente. Então, ele já teria outra visão sobre o Flamengo, sabe? Aonde cada jogador joga, consegue tirar o melhor de cada jogador, né? Isso o Dorival conseguia fazer. Uma coisa que o Vitor Pereira, que até o momento não consegue fazer, é isso, porque isso demanda tempo, demanda conhecimento, vários treinamentos, entendeu? E aquilo, concordo com vários comentaristas e tal que estão falando na mídia esportiva. Trocar um treinador na véspera, praticamente, na véspera, um mês, pro Mundial de Clubes, que era o torneio mais importante pro Flamengo nesse século. Nesse século, ou desde 81 pra cá, foi burrice. Óbvio que o Dorival podia dar errado também. Aí, se o Dorival tivesse sido eliminado na semifinal, aí as pessoas iam falar, pô, não era pra ter ficado o Dorival. O Dorival ganhou, mas ele já chegou no topo, já bateu no topo. Ele não consegue extrair mais dos jogadores não consegue mais extrair mais dos jogadores, né? Então ele chegou no seu máximo e o Flamengo fez errado em renovar com o Dorival, teria que buscar outro treinador, né? Caso o Dorival ficasse. Então, tem aquilo, a gente não sabe se o Dorival ficasse, ele conseguiria gerar algo mais nessa temporada do Flamengo, e se chegasse à final também, né? Então tem aquilo. Óbvio, com o Vitor Pereira é o menos culpado dessa história, né? Então, o principal é a diretoria, depois jogadores, não jogaram merda nenhuma, principalmente o Gerson lá que levou a amarelo por simulação, uma simulação infantil, uma infantilidade gigantesca. Depois foi expulso, cometeu pênalti e de lá pra cá só foi desastre no segundo tempo, né? Mesmo a gente quase empatou, mas não deu. Então aquilo, não tá tudo perdido, não tá. Botar a cabeça no lugar, terminar esse Mundial de forma digna, terceiro lugar, volta, joga a Recopa, os 2 jogos, ganha para dar uma aliviada no momento, na pressão, e encara esses 3 clássicos em sequência, né? Tem Del Valle, jogo de ida, aí no meio tem o Botafogo, jogo de volta no Maracanã, Vasco e Fluminense, né? Nesses próximos 5 jogos aí, né? 2 contra o Del Valle de volta e 3 clássicos em sequência, né? Então esses 5 próximos jogos do Flamengo aí vai decidir muita coisa aí, né? Não, os 5 próximos não, porque a partir do dia 21 pra lá.
Então é isso aí, nação. Tamo junto. E é nóis. Valeu.